Acho que tem assunto demais pra gente falar, mas a gente vai pro último Tá na Mídia aqui, já despedindo aqui desse time de hoje. Bom, ex-namorada de Eduardo Costa coloca o cantor na justiça pra reajustar pensão. A gente tá vivendo um mundo do reajuste de pensão, né? Pai que não tá pagando pensão. Por quê? Porque pandemia, não tô trabalhando, então tem muito essa questão. E o reajuste de pensão, acho que pode acontecer tanto pra majorar, como é o caso aqui da ex-namorada do Eduardo Costa, que colocou ele na justiça ali pra majorar a pensão, como é o caso de muitos pais que querem a redução da pensão, ou a readequação em razão da questão social, do momento que ele tá vivendo hoje, que a pandemia até traz essa dificuldade. Acontece bastante, Fê, isso com você no escritório, do pessoal querer modificar aquilo que já tá certo, paga tanto de pensão, mas agora eu preciso de mais. E aí? Na pandemia, Afonso, no escritório, que apareceu de pedir revisional de pensão, ou, tá na pandemia, não tenho como pagar pensão. Primeiro, precisa se analisar o seguinte: se você tem uma sentença, o juiz te condenou, você foi condenado, ou as partes em comum acordo estipularam um valor de pensão, você não pode simplesmente não pagar a pensão, porque a criança precisa comer. Lógico. Acho... mas eu não tenho dinheiro, e aí? Eu acho que vale você... até porque o que nós vivemos foi completamente atípico no mundo inteiro. Totalmente. Mas acho que vale uma conversa com a mãe. Olha, eu estou impossibilitado nesse momento, eu posso colaborar com X, não com Y. Você aceita? Você concorda? Não, não concordo. Você vai ter que pagar o que o juiz ou pedir uma revisional. Mas o processo demora, né? O que não pode é a criança ficar sem comer. Isso não pode sem dar a pensão. Inaceitável, não tem jeito. Tá certo. Acho que vale uma conversa devido ao estado, assim, tudo que nós estamos vivendo hoje, e não teve a conversa, entra com a revisional. No caso do Eduardo Costa, a Lília ela recebia 10 salários mínimos de pensão, né? Quase 10 mil reais. Quase 10 mil reais, mas ela disse que dava pra pagar o aluguel do apartamento, a escola, a aula de canto, de inglês, de natação e o pilates da menina. E ela falava aqui: eu abri mão de tudo, do meu trabalho, do estudo, eu me dedico 100% à minha filha. E não me arrependo, mas eu preciso ter condições. Nesse caso, a mãe não quer trabalhar, ela quer cuidar do filho totalmente. Aí o pai tem que arcar com um valor não só pra subsistência da filha, mas da mãe também, né? Nesse caso depende muito, né? Depende se a mãe abandonou o trabalho em função do casamento. Depende da capacidade laborativa dessa mãe. Né? O que a gente vê nas decisões é: a mãe tem capacidade laboral, ela consegue trabalhar. Bom, então ela pode trabalhar. Mas aqui ela fala assim: eu abri mão de tudo, do trabalho e do estudo e me dedico sempre. É uma opção. Se o casamento. Aí é uma opção, não em função do casamento. Ele não tem que arcar então ele não tem que arcar com a pensão para ela. Só para o menor. Até porque ela era ex-namorada dele, né? Mesmo porque o Eduardo Costa, a gente tem notícia de mais ou menos o quê? Umas 40 ex-namoradas. Se todas pararem de trabalhar, o patrimônio dele vai todo para pensão. Acabou né? o dinheiro. É verdade, já era. Na verdade, eu penso o seguinte, igual ela colocou essa questão que ela tem que pagar pilates, tem que pagar, mas o que a gente teria que ver, muitas vezes, é que a criança, ela conseguiria viver com muito menos do que isso. Se a gente for pegar a média, digamos, das crianças aí, elas não possuem pilates, elas não moram no... Então, eu acho que isso que teria que trazer um pouco a consciência. Eu não faço mais a parte de família, até porque isso me irrita, porque não se discute justamente a questão racional, e sim a questão emocional, o ego. Mas eu lembro que há muito tempo atrás eu fui fazer uma audiência a qual a mãe, ela estava justamente exigindo aumentar a pensão, exigindo... Aí, de repente, o juiz parou, ele olhou assim, ele falou: tá bom. Então, senhora, fala pra mim exatamente quanto que a sua filha precisa. Ela falou: ela precisa de tanto pra escola, de tanto pra roupa, de tanto pra não sei o quê. Sei que deu uma soma lá que eu acho que era 7 mil reais. Na época era um dinheiro bem alto, era como se fosse, sei lá, uns 20 mil hoje. E aí ele falou assim: entendi, tá? Hoje em dia o pai tá pagando 5, então a senhora queria que majorasse pro 7 pra arcar com todo o custo da criança. Aí ela: exatamente, porque é o custo da criança. Aí ele: não, tudo bem, quem sou eu para discutir quanto que a sua filha... então vou fazer o seguinte, eu vou manter a pensão, porque eu não posso reduzir, porque o correto é eu reduzir para 3,5. Metade você, metade ele. A mulher quase caiu da cadeira. E aí ele falou: não, porque é o justo, porque a lei não determina que ele tem que arcar com o custo da criança sozinho.
a senhora também, a senhora tem a obrigação, afinal das contas, naquele momento lá estavam os dois. O juiz finalizou assim. O risco. E eu adorei, que eu tava pelo pai, né? Quase fiz ola. É que quando é artista, fica um pouco complicado no sentido que quanto ele ganha por mês? O estilo de vida que ele tem, Bom, né? mas aí... Eu tenho isso que casos muito se assim no discute. escritório. É E isso que aí, se do discute meu muito. artista, juntaram lá no processo fotos dele em viagem, fotos dele na televisão e não sei o quê. E aí, a advogada do meu escritório que está fazendo a defesa desse artista, ela falou, olha, só que eu tenho que apresentar os contratos de permuta de tudo. Por quê? Porque quando você tem visibilidade, você já não gasta mais com dinheiro. Você recebe muita então, coisa. assim, eu viajei várias vezes sem pagar tudo no Vasco, né? 0800. Por quê? Tem muitos seguidores, vai fazer um post. Eu só viajo assim. Então, aí você não paga a passagem aérea, você não paga a hospedagem, você faz um post. E é o caso desse meu artista. E a mulher, ela querendo aumentar a pensão, justamente porque viu ele casando em tal lugar, porque viu ele... Mal sabe. O juiz hoje ele analisa o padrão de vida da Exato. criança. A pensão ela tem que manter o padrão de vida do pai. Exato. que a criança levava quando antes da morava separação. com o casal. Lembra o caso E do se Safadão muda? também, lembra? O Safadão teve a mesma Teve. história. Olha, Wesley Do Safadão Safadão. também mas teve que aumentar o Mas dinheiro ele da pensão. entrou pra baixar. Ele entrou, mas pra aí ele se deu baixar mal. e aí, por fim, aumentou. Aumentou. Ele se deu mal. Você vê que você pode se dar mal, né?